Também recebe agora o Dr. Antonino Veiga, que bola na casa, deve acompanhar essa conversa, né? Previsibilidade na odontologia estética digital. Palavras técnicas, mas que facilmente o doutor pode desmistificar, não é? Antes de mais, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Indo diretamente ao tema e dando sequência à última vez que estive no programa, hoje então não venho com esse tema bem fala de previsibilidade na odontologia estética com recurso ao sistema digital. O que é isso de previsibilidade? A hora que a gente fala de previsibilidade, não falar tanto um paciente, uma pessoa que recorre à clínica porque que está satisfeito com a sua aparência, com o seu sorriso, não pode, antes de começar a implementar aquela alteração que está gostava de fazer na sua boca, mostrar antecipadamente o resultado final, de forma que nos ajude na toma de decisão. Doutor, e qual que mecanismos que nós temos que hoje em dia te permite que novas tecnologias, antes de optar por um implante, por exemplo, já tem aquela imagem final de que você estava a ser, mas que também constitui o sorriso? É isso. Portanto, o que acontece normalmente na clínica é quando pacientes com esse perfil, com essa característica que acaba de descrever, também para a clínica, porque imagem também mexe com a autoestima, não? Individual. Pois, claro. Então, e então é muito frequente o paciente recorrer à clínica com essa queixa. Minta gostava de melhorar o sorriso. Até paciente tem noção exata do que quer. Então, assim, é muito complicado para médico dentista nesse caso, que geralmente o paciente chega nessa situação, o paciente é examinado exaustivamente e depois é traçado um plano de tratamento. Esse plano de tratamento é discutido com o paciente. Mas nessa fase de discussão é preciso tentar mostrar ao paciente até onde não pode chegar para não olhar se não conseguir cobrir essa expectativa. E nem sempre é tão fácil. Nesse caso, geralmente, tradicionalmente, recorre a esquemas, a fotografia, a caso já feito para hoje, o paciente geralmente aqui olha o que crê e aprova. E aprova e lá não começa a implementação de plano. Mas o que mais acontece é aquele que crê. E não faz um trabalho tecnicamente perfeito, põe na paciente e logo que vem na suíte você, pai, quero aquele que cria agora. Por quê? Porque a hora que a gente fala de estética, e tem aquele lado de relatividade muito grande. O quinto é bonito na João, quintate é bonito, se calhar uma camisa de que João tem que ficar bem bonitinho, bem bom na minha, se calhar que é quem cria. Então, nesse caso, com recurso à tecnologia, nesse caso de odontologia digital, não consegue mostrar ao paciente, na própria paciente, o que não está bem fazer como resultado final, na sua própria boca, no próprio sorriso, antes do primeiro passo. Por que é tão importante essa coisa? Essa coisa é muito importante porque, geralmente, a hora que não também mexe, não começa a implementação de o que foi planeado em termos de tratamento, tem algum grau de invasibilidade. Portanto, dente, geralmente, muitas vezes é desgastado, muitas vezes, até no caso de ortodontia, de movimento dentário, às vezes é necessário fazer extração de algum dente. E então, se não chega a fazer esse tipo não chega a essa situação, e o paciente, na fim, que gosta de o que não faz, é muito complicado. Para a implementação de odontologia digital, é fundamental alguns investimentos básicos. Nesse caso, tem 3 elementos que é indispensável para quem que crê como prática odontologia digital. Primeiro é ter um equipamento fotográfico digital de ponta. E ali não começa a passar. Não tem algumas imagens ali. Casa, assim, por hoje, imagens ilustrativas de aquele que ali não se mostra um paciente sentado, não recolhe imagem fotográfico, num estúdio fotográfico adaptado à clínica. E então, fotografia é um desses elementos que é indispensável. Primeiro passo, né? Primeiro passo. Que ela é fundamental. Sem que ela é impensável. Nesse momento, avança para dentro. Segundo, é ter um scanner intraoral que recolhe as imagens em 3 dimensões.
Então, essa imagem é trabalhada e depois imagem tanto de scanner como de fotografias é levado para um computador e trabalhado virtualmente. Portanto, para isso, não tem necessidade de ter, que seria o terceiro elemento, softwares específicos para cada área de odontologia estética, que é muito amplo, e hoje nós também aborda 2 deles, que é de área de dinheiro mínimo. Ok, e qual que é software, nesse caso, que o doutor utiliza para trabalhar nessa técnica? Nesse momento, nós temos fala de 2, de reabilitação oral, e no segundo momento, nós temos fala de ortodontia ou de correção de mal posicionamento dentário. Pessoa que tem dente que nasce fora de lugar, ou que está apinhado, ou que está sobremontado, e que põe tudo retinho. Então, esses 2 áreas que você fala. Então, começa para esse que é bastante apaixonante, digamos assim. Ali é mais comum, né? Ali você mostra um caso de um paciente que recorre à clínica porque tem desgaste dentário e tem algum espaçamento entre dentes. Portanto, está a esse dente que está no tamanho que está gostava e isso está afetando a autoestima. E que está à vontade com essa imagem. Então, o que você está fazendo? Não está fazendo o primeiro passo que eu tinha falado, capta as imagens com a técnica certa, na posição certa, com aparelhos certos, ok? Não está transferir para um software, que nesse caso o software é DSD. D de digital, as siglas em inglês, D de digital, S de smile e D de design, portanto, desenho de sorriso digital. Não está bem, não está fazendo essa fotografia, não está bem, essa fotografia, na odontologia, a hora que não está fazendo reabilitação oral, tem uma coisa que é indispensável. A hora que eu quero fazer, desenhar um sorriso, mesmo que seja de forma tradicional, tem algumas referências que não tem que ter sempre. Para o sorriso que fica torto. Então, espacialmente falando, a hora que não tem nossa arcada superior, nosso fileiro de dente superior, ele deve ser paralelo com um chão que está bem nivelado e linha imaginária de um pupila a outro. Então, ali é fantástico, porque não tem uma imagem no nosso computador, na nossa frente, não pode traçar aquela linha de um pupila a outro tranquilamente, que está ficando paralelo, nesse caso, a essa arcada dentária. O que você não está fazendo? Está bem para ali e não sabe. Logo lá atrás, no primeiro na universidade, mas, portanto, o dente, se não faz um sorriso ideal, borda de incêndios anteriores, de uma forma geral, tudo isso deve tocar aquela linha de curvatura de lábio. Então, já não sabe, se esse dente, nesse caso, para quem faz a fotografia, é muito fácil. Olha aquela borda incisal, que nesse caso estou ali, que até chega naquela linha de lábio inferior. Então, nesse caso... Desgastado, né? Isso, é desgastado. Esse programa está facilitando, por quê? Tem um banco de tipos de dente que também apanha, também adiciona. Então, riba de ser dentinho. Ali, até podia perguntar a mim, mas doutor, o doutor que tinha olhado ser dente inicialmente, mas que está sabendo que era essa forma de dente. Mas o ser humano é uma máquina tão bem trabalhado que fazer com tanto cuidado que sempre tem algum lugar onde não pode recorrer para ter aquela informação. Nesse caso, não também para tipologia facial do paciente. Geralmente, para um paciente acima de mim, que tem face longa, que não está falando, está idólico facial, geralmente, esse dente acompanha essa face. É mais comprido. Um paciente que tem face curta, que tem uma braque facial, esse dente é mais curto, é mais largo. Então, ali, não está conseguindo, na banco de dente que não tem no programa, não está apanha aquele dente que adapta a essa tipologia facial. Não está bem, quando não está chega, não está coloca lá. E a hora que não faz de um lado, é muito fácil. Não apanha de um lado e levar para o lado oposto, porque simetria é um dos aspecto fundamental na odontologia estética. E nesse caso, não consigo fazer, em termos de tamanho, de largura. Na largura, por exemplo, não sabe, mas, por exemplo, um incisivo central dentro diferente, mas se a largura é 80% dessa altura. Então, muito facilmente chega naquele tamanho ideal, na forma ideal de dentro do paciente. Nesse caso, não está desenhando tudo virtualmente no computador e aquele mesmo desenho, a hora que chega naquela fase final, que ali, o paciente está olhando aquela fotografia que fazia e se a alteração que está fazendo, bem proporcional, e o paciente está olhando a fotografia. Mas
O que está fazendo? Tem possibilidade de mandar as imagens para o computador, esse dente ser impresso, ok? Por acaso, até não trazer na bolsa, esse arcada dentária impresso, e põe o paciente com um espelho para frente, ok? Doutor, tem um exemplo de um antes e depois. Antes e depois. Mas antes de implementação, antes de fazer qualquer alteração no acidente. Ali nos mostra que o mesmo modelo que é impresso, que nos faz no computador virtualmente, não está mais de imprimir, não está vendo qual, não está faz uma cópia em silicone, que ele é impresso, que é gesso, ok? Ok. Não está faz uma cópia em silicone, não está conseguindo pôr esse paciente também fica com imagem, aquela imagem que você está imaginando na cabeça, e tem na sua boquinha, ali, e pode até participa na confecção dessa reabilitação. E pode falar, é aquele que crê, mas por exemplo, a língua gostava que ficasse um bocadinho mais pequenote, a língua gostava que ficasse mais claro um bocadinho. Tudo é alterado antes de mandar fazer aquele trabalho definitivo para entregar ao paciente. Mas, doutor, se não bem pensa nos custos de tudo esse trabalho, de toda essa correção, mal posicionamento dentário, que valores não podia pensar? Pois porque é, que é um grande entrave na bolsa da médica avaliana, né? Não está querer estar com saúde oral, mas também ao mesmo tempo financiamento em termos de rendimento, que é grande coisa para fazer um investimento nas áreas. Pois é, a gente tinha falado disso ali anteriormente, mas assim, custo depende de priorização que cada um está dando na sua vida. Porque realmente tudo que está fazendo, tudo que é saúde tem custo. Mas se não tem saúde como prioridade, e se calhar custo está a ser um fator, se calhar com tanto peso, se não está imagina, porque não compara pessoas que estão chegando na clínica com a boca completamente destruída, não estando num carro topo de gama, se calhar que é por causa de dinheiro que tem a boca assim, não? Exatamente. Bem visto, doutor. Bom, nosso tempo já esgota. Não sei. Doutor, rapidamente, né, pessoas podem contactar, para quem aqui já se acompanha essa conversa e já se ganha interesse, se bem que não pode também dar continuidade a essa temática na próxima. Certo. Nós, na verdade, não estamos na platô, na frente de garantia, e não estamos na Palmarejo, na condomínio Ondas do Mar. E contacto, desses contactos é 261-5444, mas as pessoas podem entrar na Facebook, podem entrar na site, não está na todo lado. Está bem, doutor. Obrigado pela presença ali.